Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast. O Sinduscast é o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. E aqui a gente traz temas relevantes, temas que estão em alta e temas que podem te ajudar a levar uma maior compreensão para a sua área de atuação, para a sua empresa, para os seus negócios. Aqui a gente traz profissionais que atuam no mercado, que estão 100% ligados na indústria da construção civil e que podem trazer informações muito importantes para você. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal do YouTube do Sinduscom Paraná Oeste, aproveita para se inscrever agora mesmo e para curtir esse vídeo, porque certamente esse conteúdo de hoje pode te ajudar e muito a tirar dúvidas sobre contratação, sobre as formas que você pode estar realizando dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Hoje eu estou aqui com a casa cheia, né? O estúdio... Estamos em 4 aqui para abordar um pouco sobre a contratação de terceiros e meio na construção civil. Vou começar aqui pelo lado esquerdo, Dr. Joaquim Ferreira Alves Júnior, advogado trabalhista há 30 anos, assessor jurídico e coordenador do Comitê Jurídico do Sinduscom Paraná Oeste, aqui da casa, assessor jurídico trabalhista da SIC e diretor jurídico da Cassiopar. Joaquim, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Opa, obrigado Vinícius pela receptividade e espero aí que a gente possa bater um papo e trazer algumas informações que sejam úteis, né, para os nossos associados, especialmente aí para os empresários, para evitar riscos, né, de passivos trabalhistas. Legal, bacana, Joaquim. Aldecir Baggio. O Aldecir, ele é formado em Ciências Contábeis pela Unioeste, lá em 95. Ele é sócio empresário da Oeste Contabilidade e Assessoria Limitada, também da Albuquerque Contabilidade Limitada, e há um tempo atrás da Integral Assessoria Contábil Limitada. Baggio, como te chamo, né? Seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Bom dia, obrigado, Vinícius. Lá vão 25, quase 30 anos de história contábil e esperamos realmente contribuir com alguma coisa a mais nesse dia aí. Então tá bom, Baggio, muito obrigado. Aqui também na minha frente a Aline Franciele Lemans Lenz, também é graduada em Ciências Contábeis e atua também na Oeste Contabilidade e Assessoria Limitada. Aline, seja muito bem-vinda ao Sinduscast. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Esperamos colaborar de alguma forma com o assunto que é tão pertinente no dia a dia das empresas hoje. Legal. Bom, o Sinduscast, ele é possível graças ao empenho do nosso sindicato, né, a todos que levam esse conhecimento, também dos nossos patrocinadores, a Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, é nosso parceiro, não só aqui no Sinduscast, mas em tantos outros eventos, e também a R da Molim Engenharia, a Renata, toda a equipe que estão junto conosco aqui no Sinduscast. Bom, o tema hoje ele é interessante, porque todo empresário, na verdade, ele busca a contratação, ele busca profissionais, sejam profissionais qualificados como engenheiros ou sejam auxiliares, oficiais de obra. E aí o empresário, principalmente aquele cara que está começando, doutor Joaquim, esse cara ele tem muitas dúvidas, né? Paira muitas dúvidas acerca de formas de contratação, e aí ele vai num colega, um faz uma contratação de um jeito, o outro sequer registra, o outro tá na pejotização, e aí o cara fica, o que eu vou fazer, né? Porque realmente a gente tem aí múltiplas formas de contratação no nosso mercado hoje, né? Exatamente. Bom, sempre vamos dizer, a linha reta que nós temos aí da possibilidade de evitar riscos é a contratação mediante CLT. Isso natural, né? Porque a legislação que abrange de forma mais explícita a relação de emprego entre patrão e trabalhador. Claro que dentro da construção civil a gente acaba sempre presenciando, né, contratações através de empreitadas, né, contrato de prestação de serviços, às vezes a pejotização feito de uma forma às vezes equivocadas, que isso depois importa em riscos trabalhistas. Então aquela economia que acaba o empresário fazendo num primeiro momento por esse tipo de contratação
Caso chega lá na frente, no término, não dê certo por alguma razão, aí se vem uma ação trabalhista, um risco muito grande de um passivo trabalhista. Então, isso é o que a gente tem identificado. Então, sempre a linha reta para seguir com mais segurança jurídica, claro, que é a CLT. Mas vamos adotar outros meios. Existe sim, claro, essa possibilidade. E a gente sempre orienta, no caso dos empresários, que quando você for fazer esse tipo de contratação, que adote alguns pequenos procedimentos que podem trazer um pouco mais de segurança, certo? Claro que ainda você tem um risco, com certeza, sempre você tem a possibilidade de discussão na justiça, mas quando você está respaldado por alguns documentos, você já elimina ou reduz substancialmente. Então, sempre necessário, a gente orienta, de ter a formalização de um contrato. Se for um contrato de prestação de serviço, com uma execução de serviços sucessivos, formaliza esse contrato de prestação de serviço. Orientamos também que seja sempre através de uma pessoa jurídica, que aí você tem essa contratação e, em princípio, você foge da pessoalidade. Quer dizer, você está contratando a empresa e não a pessoa do trabalhador. E aí você está fugindo disso, então você traz um pouco mais de segurança para esse tipo de contratação. Então, a formalização do contrato é o primeiro norte, né? Primeira coisa a ser observado. E caso você tenha a execução de um serviço que seja pontual, temporário, por exemplo, ele vai fazer a alvenaria de uma casa, que você está contratando o serviço certo de levantamento de alvenaria. Ok, formaliza esse contrato, pode ser de empreitada, pode ser também como forma de contrato de prestação de serviço, mas ajustando o serviço certo, estabelecendo ali a quantidade, os valores e a forma de pagamento. Então, muitas vezes você já reduz. O que acontece, o grande problema que nós sempre identificamos e acontece nos processos trabalhistas é a ausência de formalização. Muitas vezes isso está só no verbal, às vezes está por mensagens truncadas no WhatsApp, em que daí você não tem provas para demonstrar isso. E acaba, quando você chega dentro de um processo trabalhista, você vai discutir isso, o juiz ele presume inicialmente que é uma relação de emprego. Essa é a presunção normal que o juiz vai ter. Se você fala, não, era uma empreitada, não, era uma prestação de serviço, o juiz vai falar, então tá, me prove. Como que você vai provar? Com documento, com contrato. Sim. Então, o elemento básico inicial é essa formalização desse contrato. Baggio, é interessante isso que o doutor Joaquim está falando, porque eu acho que a construção civil ela é muito dinâmica, ela é muito rápida, e o empresário ele quer às vezes ter a pressa de começar, de contratar e vamos, e não é assim que funciona, né? Acho que existem regras que têm que ser cumpridas, senão a gente pode acabar tendo riscos desnecessários. O arranjo que a gente sempre fala, olha, faça assim, depois eu vou verificar, não vai dar certo. Mais dia, menos dia, ou nem dias, né? Menos dias e horas, você vai esbarrar, vai ter uma situação. Essa situação que o doutor Joaquim colocou, muito bem do contrato, ajuda tanto quem está contratando quanto o contratante. Então, assim, é para os dois lados, não é apenas, vamos pensar, nós estamos aqui como contadores de empresas, mas pense no outro profissional, na pessoa que está do outro lado. Então, é preto no branco, desculpe a expressão, o que foi combinado não custa caro. Sim. Aline, e a gente sabe que esse mercado, até uma das grandes pontos de discussão aqui dentro dos Compra na Oeste é a questão de trabalhar de maneira ilegal, né? Trabalhar frio, né? Trabalhar sem registro, na diária, né? Vem cá que eu vou te pagar 150 pila, vou te pagar 200 pila. Isso é um verme, na verdade, da nossa área hoje, né? Esse é um problema que, bem pontuado, às vezes a pressa do empresário, eu preciso desse profissional para hoje, eu preciso que esse serviço seja executado hoje. Então, ele contrata muitas vezes desta forma, como o Dr. Joaquim falou, sem um contrato, só por informação de WhatsApp, contratação de boca mesmo que fala, faz o serviço, eu te pago no final. E isso, além da questão jurídica de você não ter um contrato amparando,
Então, é uma relação de trabalho sem nenhuma formalização jurídica. Você fica no risco de um acidente de trabalho, de diversas outras situações que podem gerar passivos trabalhistas enormes depois. E o funcionário está à tua disposição, é sua responsabilidade. A Justiça Trabalhista não quer saber depois se ele não queria ser registrado. A obrigação de registrar, de formalizar, era sua, como empregador, como contratante. Seja uma pessoa física, então um empregado, ou seja uma pessoa jurídica sendo contratada na forma de uma contratação de pejotização. Então, você tem que ter essa formalização, essa documentação para se precaver de problemas futuros. Isso me fez pensar, inclusive, tem muita gente que, vamos imaginar assim, o cara, eu quero fazer ali uma sala comercial, né? Que agora, Cascavel, né? Tá cheio. Uma loucura, né? E aí o cara tem a grana. Então eu tenho pila, né? Tenho lá para colocar a obra para rodar. Aí eu vou lá e contrato o construtor Joãozinho, né? Que deixa comigo, bate no peito, deixa comigo, né? E aí esse cara trabalhando frio, contrata frio, não tem ninguém registrado. E aí bate uma fiscalização, alguma coisa, e esse cara conta, não, mas eu não tenho nada a ver, isso aí, eu contratei lá o Joãozinho consultor, ele que tinha que se virar. E não é bem assim que funciona, né? Não, né? Porque nós temos a responsabilidade solidária. Você contratou, mesmo que você contrate o Dr. Joaquim e ele subcontratou o Bajo, você, como contratante do Dr. Joaquim, é responsável solidário pelas contratações que ele fizer para a sua obra. Perfeito. Então, isso é uma questão muito importante que muitas empresas não se dão conta. E acabam depois sendo acionadas na justiça e tendo um passivo que nem imaginava que poderia ter. A gente entende que hoje está difícil a questão de contratação pela falta de mão de obra. Então, muitas vezes, para você conseguir contratar formalmente, acaba levando um tempo maior, mas é a questão que tanto o Bajo quanto o Dr. Joaquim levantaram, que a pressa, às vezes, na contratação vai te gerar um problema muito maior no futuro. Sim. Então, vale a pena, espera um pouquinho, faz a contratação correta, formal, seja de empregado, seja de terceirizado, para você evitar esses passivos. E essa questão Se puder só complementar uma informação que ela deu que é muito importante. A questão da responsabilidade, né? Especialmente nós, os empregadores, né, do setor da construção civil, eles acham que no momento que ele fez a terceirização, ele terceirizou o problema, terceirizou a responsabilidade. E não é isso. Até as decisões, né, a previsão legal que nós temos da legislação de terceirização, que ela veio primeiro uma lei que era 13.429 de 2017 e depois a 13.467, que é a reforma trabalhista, que elas alteraram essa parte da terceirização, sempre deixa expresso de que mantém a responsabilidade do contratante. Então, sempre o contratante vai ser responsável especialmente pela questão de segurança. E a responsabilidade dele é igualitária, é solidária, certo? Então, ele não transfere essa responsabilidade para o terceirizado. O terceirizado, sim, tem a responsabilidade, mas ele está no mesmo nível de responsável. Então, a ocorrência de qualquer situação dentro da obra é de responsabilidade do contratante também. Eu uso o exemplo, muitas vezes até que já no Sindos, como eu falei, é como se fosse a tua obra uma redoma de vidro e todos que entrarem nessa redoma de vidro é tua responsabilidade. Então, quem está ali dentro é tua responsabilidade. Cabe a ele fornecer os EPIs, cabe a ele ver se o cara está fazendo certo ou não. Não. Você, como contratante, você tem que cuidar de todos que estão ali dentro. Seja teus trabalhadores registrados, sejam os terceirizados. Então, o teu técnico de segurança do trabalho, o teu engenheiro de segurança do trabalho, ao fazer uma fiscalização, uma verificação, né, dentro da tua obra, ele deve também cuidar quanto a isso. Ele deve olhar o terceiro. Se está usando os EPIs corretamente, se está adotando as medidas de segurança corretamente, porque na ocorrência de um acidente de trabalho, pode ter certeza que o empreiteiro não tem respaldo financeiro para pagar. Porque hoje nós temos indenizações aí de trabalhistas decorrentes de acidentes que passam de milhões. Qual empreiteiro que tem 1 milhão para pagar? Não tem. Mas o cara tem uma mão de obra ali que faz só ferragem. Isso. O cara tem o carrinho dele, tem a casinha dele e mais nada. Ele junta o vizinho, mais o outro compadre, mais o outro que lá atrás fez o serviço para ele, se juntam 4, vamos construir. Mas formalmente nenhum tem nada. E aí chego para vocês e falo, olha, vamos construir. Até porque assim, Vinícius, embora a gente tenha às vezes uma urgência a determinadas situações que possam ocorrer, mas quando se parte para fazer uma obra, não é como se falar, não, eu preciso fazer essa obra semana que vem. Você já vem pensando isso 3, 4, 5 meses lá atrás.
Você vai atrás do projeto, vai atrás de alvará, olha, faça a coisa da forma legal, custa, e é doído. A gente tem visto aí o pessoal falar, mais do que o Dr. Joaquim e o pessoal aí do Sinduscom está a par dos valores, mas o benefício, ele é muito grande. Então, faça a coisa correta, eu acho que Sim. Vale a pena para não ter o incômodo lá na frente. Essa questão, só reforçando um pouco mais sobre a questão do terceirizado dentro da obra, né? Eu sou um terceirizado, porque fundação é um serviço que é uma empreita, né? Então, a construtora, né, ela vai lá, me contrata e me coloca na obra. E tem sido cada vez mais... uma exigência cada vez maior, assim, um nível de controle cada vez maior dos meus funcionários pela contratante, né, justamente por causa disso que a gente falou, da responsabilidade solidária. Recentemente, o meu administrativo lá falou: por que os caras ficam exigindo esses negócios se o funcionário é nosso, não sei o quê? E eu falei: não, mas acontece que a gente está na obra deles. Exatamente. Se acontecer um acidente lá com um funcionário nosso, eles estão lá, eles também estão junto ali, né? Então, assim, esse controle, doutor Joaquim, tem isso assim, ó, de um nível extremo, assim, né? E aí... Para mim, isso é bom. Por quê? Porque separa o joio do trigo. Exatamente. Porque eu passo a concorrer, eu não passo mais a concorrer com o Zé do Buraco. Eu começo a concorrer com as grandes, entendeu? Porque quem vai poder atender a demanda de um cliente que tem essa exigência não é qualquer um. Então, tem esse lado positivo também, né? Com certeza. Então, especialmente aí quando nós temos obras grandes, obras até também de cooperativas, que acontece muito, né? Obras com órgãos públicos, acontece essa fiscalização, essa exigência, né? E aí, eles, em razão de apanharem por muito tempo, né? E aí terem já sofrido com alguns passivos trabalhistas, eles acabaram se organizando. E é claro, essa organização, por exemplo, pensar de uma cooperativa, ela exige da empresa que ela contratou para executar a obra e faz com que essa empresa exija do terceirizado. E aí, essa exigência... Claro, nós estamos falando de uma empresa de vocês lá, que ela é estruturada, tem estrutura financeira, patrimonial e coisa e tal, para suportar alguma coisa, beleza. Só que ela tem que pensar nisso quanto à tua empresa, mas ela tem que pensar também com o Joãozinho, né? Que não vai ter esse respaldo financeiro. Perfeito. Que depois vai respingar sobre a contratante. Né? Então, a mesma medida que ela vai usar com você, ela tem que usar com os demais empreiteiros, com os demais terceirizados. E aí ela padroniza esse sistema. E acaba, claro, se defendendo, porque há um outro fator também que depois é possível de discutir dentro da justiça, é se houve a culpa, que a gente chama culpa em eligendo, culpa no escolher, e culpa em vigilando, que é a culpa da fiscalização. Então, daquela empresa de ter escolhido bem e fiscalizado bem, né? E aí, se ela foi omissa, ela também vai ser responsável. Então, são situações a serem observadas. Nós temos hoje, Bajo, mais do que sabido, a gente tem trazido cada vez mais essa situação com relação aos benefícios sociais que, né, a gente tem, que o governo traz, né? Esses benefícios, eles têm dois lados, né? Um lado positivo, né, que é o lado que do auxílio, na palavra de auxiliar, de ser algo que, né, que é importante, mas eles têm trazido uma série de situações dentro da nossa área, principalmente de profissionais que não querem se registrar, não querem participar, né, de uma CLT, não querem ter registro por perder o benefício, né? E aí, nesse meio do caminho, tem muita situação que a gente observa do funcionário chegar lá para o patrão e falar: viu, me deixa trabalhar aqui, só que não me registra por enquanto, para eu não poder perder meu benefício. Então, aí o cara molha e fala assim: né, tá tudo bem, fica tranquilo, não tem problema. Tem problema? Grave, inclusive. Assim, nós temos a situação fiscal trabalhista, primeira coisa, mas nós temos uma situação que às vezes não se atenta, que é a questão criminal. Isso é processo, justiça, Polícia Federal,
Nós, nesse tempo todo, tivemos um único caso que eu tenho conhecimento, por tentar ajudar um funcionário com dificuldade, olha, fez a rescisão, continua se trabalhando, a bronca foi grande, o aborrecimento não vale a pena. O que eu sempre falo. Ainda tem aquele empresário que às vezes chega e fala, olha, o que você acha? Eu simplesmente falo, não acho nada, eu desaconselho. Quer fazer, a responsabilidade, o risco é seu, mas eu desaconselho totalmente, justamente por conta de que tem a questão trabalhista, tem a questão que a gente fala aí da Polícia Federal, criminal, mas tem a situação, de repente, um cidadão desse cai da onde ele está trabalhando. Aí ele chega em casa com 2, 3 mil de salário, a esposa dele fala, mas ele trabalhava para ti. Não trabalhava. Então, uma série de consequências que, Vinícius, simples e meramente, desaconselho a todos. O doutor Joaquim, ele é nosso advogado na Fungiel também, né? Aí eu sempre dou risada, que daí a gente manda as coisas lá pra ele, né? E Joaquim, o que a gente faz, né? E aí ele nunca bate martelo com nós, né? Ele fala, existe esse risco, existe... Porque, na verdade, é isso. O empresário, ele tá avaliando o risco, né? Exatamente. Às vezes o Joaquim nos manda lá um negócio assim, olha, existe esse risco e esse risco. E às vezes eu tô numa situação que eu falo, esse risco eu vou correr. Ou então eu falo, esse risco eu não vou correr, né? E aí o empresário acaba, né, Joaquim, exatamente, tomando essas decisões, né? A gente acaba ponderando, falando, olha, seguindo o linha A, você vai ter essa situação, pode dar essa complicação final e tudo mais. Claro que você pode ter um risco maior ou menor a ser avaliado. Essa situação acontece muito aí nessa questão desse tipo de contratações, né, que a gente estava falando, que aí, quando você tem esse risco potencializado de um acidente de trabalho cujo passivo trabalhista é monstruoso, então, às vezes, o empresário que é um pouco mais sério, que tem um respaldo, né, tem que cuidar com o seu patrimônio, sim, ele toma esse cuidado, falando, não, por esse caminho eu não vou seguir mais. Né? Então, isso acontece muito. Já teve situações, Aline, de valores altos a serem pagos em decorrência disso? Já tivemos um caso de um cliente que nós acompanhávamos, que, como o Baggio estava relatando, ele optou por ajudar o funcionário, fazer a rescisão e deixar o funcionário recebendo o seguro-desemprego. E a empresa foi fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e foi pego o funcionário trabalhando dentro da empresa recebendo seguro-desemprego. A empresa arcou com uma multa de mais de 40 mil, o funcionário teve que devolver o valor do seguro-desemprego que recebeu e ambos, tanto o empresário quanto o empregado, responderam criminalmente na Polícia Federal. Então é um processo que foi longo e, além disso, a empresa ficou sendo acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho por um período. Então foram várias situações decorrentes disso. É a questão de, às vezes, você tenta ajudar, mas você vai se prejudicar. Sim. Muitas vezes não vale a pena. Como o Baggio falou, a gente não recomenda de forma alguma que nossos clientes entrem por essa linha. Sim. Como o Dr. Joaquim falou, muitas vezes você sabe que é analisar os riscos de cada caso. Tem cliente que fala, olha, ele começou a trabalhar comigo, mas ele está recebendo o seguro, ele começou agora. E pediu para eu deixar ele sem registro por 2 meses para ele terminar de receber o seguro. O que você acha? Não acho. Na minha opinião, não faça. Mas o risco é seu. Sim. A decisão, sempre falo, a decisão não cabe a nós como contadores, aqui, como advogado também. Lógico, advogado, muitas vezes ele vai, depois do fato ocorrido, que ele vai socorrer, mas cabe ao empresário, olha, o caminho é por aqui, eu quero ir por aqui. Então, assume o risco, você está ciente da situação. Pode ocorrer? Pode, mas eu sempre falo, a decisão cabe ao empresário e eu desaconselho. Joaquim, eu quero entrar nessa área, entendendo um pouco mais sobre a contratação de profissionais qualificados, como engenheiro, ou como os profissionais auxiliar, oficial, na nossa pejotização. Mas eu quero que você, antes de mais nada, explane o que é o MEI, por que os trabalhadores buscam abrir um MEI, qual que é a vantagem, né, que traz o MEI, e aí já ligando para a questão da PJ no profissional da engenharia, no qualificado e nos oficiais. A particularidade do MEI aqui em Cascavel é que há um tempo a prefeitura favoreceu e muito, né, a constituição de MEIs. Acho que Cascavel é uma das cidades que mais tem MEIs proporcionalmente, né, por conta dessa
foi uma avalanche de criações, né? Claro que a contratação do MEI facilita muito, né? O microempreendedor individual acaba facilitando muito esse tipo, né, de contratação e, em princípio, o custo da empresa reduz substancialmente. E o cara, né, o trabalhador, vai receber o dinheiro líquido ali, né? Sem descontos e tudo mais, né? E depois praticamente tributação do MEI é irrisória, né? Ele tem que pagar ali as suas taxinhas, é muito pouco, né? Então, favorece e acaba sendo muito interessante. Mas aí vem assim um detalhe que eu peço até licença para fazer um pouquinho do contexto aí que a gente tem dessa situação de pejotização, né? E que ela é muito utilizada no setor da construção civil. Então, sempre houve essa discussão dentro da Justiça do Trabalho da existência ou não de vínculo empregatício. Então, é natural, como eu disse logo no começo, você tem uma linha reta que é a CLT. A presunção do juiz é que o cara seja trabalhador seletista. Porque você vai ter, muitas vezes, os 4 requisitos legais para o vínculo, que é a pessoalidade, a habitualidade, a subordinação e o salário. Ou seja, praticamente em quase todos os tipos de prestação de serviço, você tem quase todas elas sempre, né? Às vezes você está ausente um pouco na pessoalidade ou às vezes na subordinação. Mas via de regra você tem. Então sempre a Justiça do Trabalho, analisando isso, muitas vezes anulava o contrato de pejotização, né? E reconhecia o vínculo empregatício. Então isso foi recorrente, né? Então as empresas apanharam bastante, sofreram condenações elevadas, porque desses processos tem uma base salarial, uma base paga por mês muito mais elevada do que o salário, porque às vezes você vai contratar um pedreiro, teoricamente como MEI, você vai pagar lá 4 ou 5 mil reais para ele. Mas como CLT, você vai ter que pagar 2.500. Que é a nossa CCT. Que é o que está previsto na CCT. Então, se você fazer isso, o cara fala, opa, prefiro muito mais. Só que daí, se você tem a discussão do vínculo, a base salarial vai ser os 4 ou 5 mil reais. Consequentemente, sobre isso você vai calcular encargos, sobre isso vai calcular reflexo e tudo mais. Então, a bola de neve aumenta substancialmente. E o que aconteceu agora nesses últimos tempos, aí nesses últimos 3, 4 anos, é que houve uma reviravolta nas decisões por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? A Justiça vinha lá anulando, né? Chegava, reconheça o vínculo na primeira instância, Tribunal reconhece o vínculo, TST Brasília também reconheceu o vínculo. E aí houve uma ação que se chama de reclamação, e aí nessa decisão o Supremo falou, calma lá, Justiça do Trabalho, existem outras formas de vínculo, de contrato, de relação de trabalho, que não só a CLT. Ou seja, tem a possibilidade da prestação de serviço através de uma PJ e de outros tipos de contratos. E aí começou a anular decisões da Justiça do Trabalho. Isso começou a ser recorrente. Então, nesses últimos 2 anos, foram várias decisões do Supremo anulando integralmente as decisões da Justiça do Trabalho, que reconheceram o vínculo empregatício, por exemplo, de um engenheiro, de advogado, de médico, de manicure, às vezes de um coordenador, um executivo, cargos que têm aí maior relevância e qualificação. E aí o Supremo, o que ele fala? Existem outras formas. É possível a terceirização. Você pode terceirizar qualquer atividade, meio ou fim, sim, independentemente. E aí, consequentemente, houve uma reviravolta muito grande e, é claro, essa reviravolta favoreceu muito para nós, para as empresas, para esse tipo de contratação, certo? Então, o tipo de contratação, por exemplo, da PJ de um profissional, vamos dizer, do setor da construção civil, um engenheiro, favoreceu e muito, certo? Mas eu volto àquela situação, formalização de contrato, pessoa jurídica, né? Formaliza com pessoa jurídica. Isso te dá mais respaldo. Antes, se você chegasse há 2 anos, 3 anos e pedisse, Joaquim, qual que é a tua orientação? Eu falo, olha, melhor registrar. Porque ele vai trabalhar de forma habitual, vai trabalhar de forma pessoal, vai ter o salário e vai receber ordens. Vai estar dentro da tua obra. Mas hoje, diante dessa decisão que nós temos do Supremo e que está revolucionando aí na questão da Justiça do Trabalho, o cenário é bem diferente, muito mais favorável. Mas aí a gente tem que fazer um alerta. Nem tudo são flores. Temos aí seus riscos, né? Porque ainda assim, na própria decisão do Supremo, ele fala que para evitar a ocorrência, a ocorrência de fraudes, que pode ter, né? Então você pode, às vezes, ter a situação, já veio clientes nos questionar, por exemplo, você tem lá um engenheiro contratado, seletista.
E dali a pouco ela fala assim, não, então a gente conversou e coisa e tal, vamos transformar ele em PJ. Não faça isso. Não faça isso. Porque as condições que você tinha do contrato de trabalho, elas vão permanecer inalteradas. E aí quando a justiça for analisar, falou, olha, ele era engenheiro aqui, seletista, engenheiro PJ aqui, fazendo a mesma coisa. Ou seja, esse contrato segundo é uma fraude contra a legislação trabalhista. Então você tem um risco muito grande. Agora, se chegar lá, eu preciso contratar um engenheiro... Do início. Joaquim, posso contratar como PJ? Sim. Aí eu te oriento que sim. Aí vem a situação dos MEIs, que aí é o grande problema que nós temos na construção civil. Nós temos uma pulverização muito grande, sim, certo? E aí uma coisa que a gente faz análise. Qual é a qualificação técnica ou qualificação profissional daquele trabalhador, até mesmo para interpretar, para ter ciência do que ele está assinando. É muito diferente de você pegar um pedreiro, que tem lá a 5ª série, e você pegar um engenheiro, tem nível superior, às vezes com pós-graduação, mestrado. Ele sabe o que está assinando, sabe o que está contratando. Diferente daquele trabalhador que muitas vezes ele só vai onde ele vai receber mais dinheiro e ter dinheiro para comprar comida. E a justiça considera isso. Às vezes considera, exatamente. Então, porque daí você pode ter o risco dessa pulverização de MEIs, porque às vezes tem situações de obras, que já aconteceu, de processos trabalhistas. Falei, quantos funcionários você tinha? Não, nenhum. Tudo era MEI. Não tem como, né? Aí é muito risco. Então é isso que a gente tem alertado as empresas, porque você pode ter eventualmente algum MEI dentro da prestação. Um serviço eventual, um serviço pontual que você vai executar. Agora, você ter aquele pedreiro, aquele carpinteiro que vai trabalhar a obra inteira durante 2, 3 anos, às vezes, conforme o tipo de obra, com o MEI. De forma habitual, pessoal, só ele. Com os 4 requisitos legais. 4 requisitos legais. Então, esse é um risco que acaba tendo bastante. Uhum. Né? Então, esse é um alerta que a gente faz, e a gente até fez isso aqui para o Sinduscom, com a reunião dos associados. Então, o cuidado. Porque, assim, embora a justiça hoje tenha decisões muito favoráveis, certo? Você tem o risco de ser analisado se houve fraude e aí ser reconhecido o vínculo empregatício. Do ponto de vista contábil, Baggio, vocês têm também, obviamente, presenciado muitos contratos nesse formato, tanto para profissionais qualificados, né, que seriam engenheiros ou técnicos, enfim, quanto para profissionais oficiais, serventes. Hoje nós temos aí, por exemplo, uma demanda, uma falta, por exemplo, de profissionais, por exemplo, carpinteiros. Hoje você não tem mais. Não. Quem mais aí? Nós temos tido lá ali um profissional. As empresas têm sofrido bastante alguns serviços específicos, como eletricista, encanador, que daí é um pontual da obra. Isso. Que muitas vezes não compensa você ter o profissional registrado, porque vai ser um período eventual, curto, né? Eventual. E é difícil de você encontrar esses profissionais como CLT, porque muitos partiram para empresa própria, seja por MEI, seja por uma empresa terceirizada, um CNPJ normal como empregador, né? Nesses 2 exemplos que você deu, né, do eletricista e do encanador, eles são bem os típicos em que você pode ter o MEI, né? Porque são serviços pontuais. Então, o encanador vem lá, conforme a fase da obra, vem lá, faz a primeira parte das instalações do encanamento e vai embora. Depois ele vem para instalar os acabamentos. Uhum. E o eletricista é a mesma coisa. Vem, instala a parte de tubulação, depois lá da outra fase vem passar o fio. Não tem a habitualidade, por exemplo, que é um dos requisitos. Né? Ele pode muitas vezes acabar ficando, conforme o tamanho da obra, ficar lá uma semana, um mês, direto e tal. Da obra. Mas muitas vezes ele tem outro serviço, ele vai, faz lá outro serviço nessa obra, conforme a frente de trabalho, e vai para o outro e vai recebendo. Porque esse pessoal, porque a gente fala assim, um pouco mais refinado, especializado, por exemplo, um carpinteiro, um hidráulico, são pessoas um pouco mais experientes. Com certeza. E é aquela questão, há uma demanda muito grande. Como há uma demanda, ele não quer ficar registrado na empresa do Joaquim, na empresa da Aline, ele quer a autonomia dele. Sim. E aí, realmente, o MEI, assim, olhando, exceto a questão de faturamento aí, que é uma coisa que limitante aí hoje, 6.750 mensal, isso está causando uma certa desconforto. Ele tem essa liberdade de trabalhar hoje aqui, amanhã lá. É uma pessoa, às vezes, que já se aposentou. Então, nós temos, por exemplo, o carpinteiro, que esses dias conversei com o pessoal, olha, não tem aprendiz na área.
Ninguém mais quer se dar o trabalho de aprender a carpintaria. Amanhã depois, de repente, o cara vai fazer uma armação de um telhado, ou ela se torna de uma forma diferente, porque com madeira acabou, o cara não vai mais fazer. Então, assim, é a pessoa madura, uma pessoa já talvez até aposentada, e ele volta a fazer um serviço aqui, um serviço lá, auxiliando, lógico, os demais, usando a MEI. Então, tem um lado bom, que eu falo para a empresa, tem um lado bom pro contratado, mas tem esses detalhes. Olha, temos que respeitar algumas regras que têm que ser feitas. Até para fazer uma pergunta para o Barja, aproveitando também, né, o custo, né, no caso do MEI, certo? No que ele emitiu a nota fiscal, a empresa tem que fazer alguma retenção ou faz algum pagamento complementar decorrente dessa nota? E o trabalhador, né, no caso o MEI, qual que é o custo que ele tem, seja pela nota ou seja mensal de forma indistinta pelo faturamento? Como que é? Então vamos lá, para o MEI, hoje aproximadamente R$ 75 a R$ 85, depende se ele tem comércio e serviços, é o custo que ele vai ter mensal, que é o DAS que ele vai emitir. Anualmente a prefeitura emite lá uma taxa mínima também de alvará, então é irrisório. Para ele fazer a declaração, os 2 primeiros anos, a própria prefeitura, sendo aberta a empresa, a prefeitura, gratuitamente. E nós, como profissionais, também temos uma obrigação perante os MEIs de um auxílio para fazer as declarações obrigatórias anuais. Para a empresa contratante, tem aí 2, 4, 5, 6 canais aqui mais habituais, que é a hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria, que é o que mais se contrata hoje. A empresa que contrata sobre o valor da nota, 20% recolhe como INSS. Certo. Aí são os detalhes técnicos que eu até pedi para a Aline, tem que fazer o quê? Lá na folha, fazer a informação, fazer a situação. Então, o contratante também tem a obrigação de pagar os 20%. Mas sai mais barato do que você registrar o funcionário. Mas tem os detalhes de contrato, de fazer a coisa corretamente. Tem uma obrigação acessória. É que o MEI, quando ele é contratado como prestador de serviço na construção civil para trabalhos específicos de hidráulica, alvenaria, pintura, eletricidade, ele é considerado para a Justiça, para a Receita Federal, como um contribuinte individual. Ele é descaracterizado como MEI e passa a compor a base da folha como um contribuinte individual autônomo. Então, sobre todas as notas que aquele MEI emitir para a empresa, é devido o recolhimento por parte da empresa de 20% de INSS. Então, ele tem que incluir os dados desse profissional na sua folha de pagamento, integrar essas bases para compor a base do INSS da folha. Então, a empresa vai ter um custo a mais de 20% sobre o valor da nota do MEI. O MEI em si não tem retenção nenhuma, ele não sofre nenhuma retenção de imposto na sua nota. Ele emite a nota e vai pagar o seu valor de DAS fixo por mês. Ele só não pode exceder o faturamento anual, que hoje é de 81 mil. Ah, tá, que é dividido por 12. 6.750 É anual mês. E não mensal. Não, é anual. Ou proporcional, né? Eu abro uma MEI em junho. Sim, tá. Agora, eu não posso faturar, não. Tem Entendi. que faturar proporcional em 6 meses. Tá. Então, essa questão dos 20% que as empresas são obrigadas a recolher, exceto as empresas do Simples, que daí não tem a contribuição previdenciária patronal de 20%. Porque daí sobe acima de 6 mil e pouco. Acima dos 80 mil. Não, Ou não? Eu MEI é 81 mil anual. Tá. Passou disso, eu sou descaracterizado como MEI. Aí eu vou pra Simples. Aí vai para Simples. Tá. Mas eu, Seria empresa a MEI, né? contratante... Seria a microempresa. Ah, tá. Microempresa, tá. Isso. Microempresa. Mas eu, empresa contratante, eu contratei um MEI, mas eu sou optante pelo Simples Nacional, desde que não seja nas atividades de construção civil específica, que daí tem os 20% igual, a empresa do Simples é dispensada de pagar os 20%. Qualquer outra empresa tem os 20%. Entendi também. Entendi. E aí, se você contratar... Nós estamos falando do MEI, mas se eu contratar uma EME, uma EPP, eu também não sou obrigado a recolher os 20%. Então, na ME também a empresa paga... Não. Na EME, Só na MEI. EPP, Só na MEI. Só na MEI. Exclusivamente MEI. Entendi. Tá? Que Entendi. limita-se a essa. Aí tem essa regra para ser MEI. Faturamento de 81, ele pode ter hoje ainda, está limitado a um único funcionário. Estava uma discussão, né, doutor Joaquim, se a possibilidade de estender para 2, se a coisa não for aprovada, enfim, permaneceu nos 81 mil. E um funcionário você é MEI, caso contrário, ME. tem que ser alterada a Entendi. situação jurídica. E depende do KNAI também, né? Depende do KNAI.
Para esse Exato. recolhimento dos 20% patronal de INSS, são os quinais específicos: alvenaria, eletricidade, encanador, carpintaria, manutenção e reparo de veículos, e recentemente teve uma solução de consulta da Receita Federal que incluiu o serviço de borracharia. Então, esses serviços específicos têm o recolhimento dos 20% por parte do contratante. Se o cara tem um outro KNAI aleatório lá, então, entendi. Facilita depois. Uhum. Não, tá certo. Nada impede eu, por exemplo, ter lá, ser 2 ou 3 atividades desde que, né? Eu falo assim, eu sou eletricista e uma atividade manicure. Peraí, Tá. não tem nada a ver com a outra. Sim. Mas alguma atividade, Correlata. por exemplo, eu tenho lá um comércio de material e sou eletricista, tudo bem, desde que fique limitado aos R$81 mil. Entendi. E se você emitir a nota de venda, nesse caso que o Baggio falou, de venda de produtos, não teria os 20%. A prestação de serviço, sim. Então, vai depender do serviço descrito na nota. Se tiver os 2 quinais, tanto de comércio quanto de prestação de serviço de eletricista, somente o serviço que vai ter os 20%. A nota de venda, não. Ou seja, quem está emitindo a nota fiscal tem que se atentar a isso, né? E quem está contratando, também tem também. que... Esses detalhes que o Dr. Henrique falou. O contrato tem que ser muito bem redigido, observados, cuidados. Para quê? Porque mais depois você não tem o aborrecimento. O que eu contratei, como eu contratei, como é que era para pagar, o que o cara era para fazer. Olha, isso tudo está Dentro do contrato. E essa, só um Não, pode parênteses, essa questão do recolhimento dos 20% de INSS do MEI começou a ser obrigatória porque houve uma pulverização de MEI na construção civil. E a construção civil paga um valor elevado de INSS. Então, começou a cair a arrecadação. Então, Exato. com isso, obrigatoriamente, se você colocou uma condição que o MEI prestando serviço para a construção civil tem que o contratante recolher os 20%, desestimula um pouco a contratação de MEI e não baixa a arrecadação do governo federal. O MEI e a nossa convenção coletiva de trabalho, elas acabam se chocando, né? Ela não traz a previsão, né, dessa contratação, mas até quando fala da terceirização, né, do contrato de empreitada, né, que deve ter a formalização, né, então que é exigido essa situação. Mas o MEI mesmo, né, acaba sendo a interpretação jurídica que a gente acaba fazendo com essa análise, né, entre os custos operacionais que terão e os riscos de eventual passivo trabalhista caso você tenha uma discussão judicial, né? Mas basicamente essa situação. Uma situação assim que eventualmente se torna dúvidas no dia a dia nosso também. Então, a obra hoje eu tenho o CNO da obra. Quando eu vou dar baixa, eu posso optar lá pela contabilidade regular. Ok, eu não recolhi os 20% sobre o MEI que eu tive. Mas no caso da fiscalização, quer dizer, é um tiro na água que você está dando. Então, sempre se atenta a esses cuidados. A empresa, eventualmente, faz o recolhimento mínimo, mas não recolheu e tem notas de MEI. Na fiscalização, colocando, numa fiscalização, ele sofre a penalidade. Então, é feita a baixa da obra pela contabilidade regular, porém, em caso de fiscalização, se fica irregular e sofre as penalidades. Sim, entendi. Toda aferição de obra, você pode fazer ela por aferição, que seria o cálculo da Receita Federal sobre o percentual de INSS que é devido pela metragem e especificidade da obra, ou você pode, se você tiver um contador que acompanha a tua contabilidade, fazer a obra por contabilidade regular, a baixa. Quando você declara que o teu contador fez a contabilidade regular daquela obra, entende-se que o contador não deixou passar nada. Então, aquela obra é fidedigna àquela contabilidade. Então, não precisaria a Receita atribuir ao valor. Sim. Porém, você fica no risco de fiscalização por parte da Receita Federal por 5 anos. Então, é isso que o Baggio falou. Se eu contratei os MEIs, mas eu não recolhi os 20% e chegou lá na hora de fazer a baixa, eu baixei por contabilidade regular, ok, eu não vou recolher na hora da baixa esse 20%. Sim. Porém, eu fico no risco de, durante 5 anos, a Receita vir fiscalizar essa minha aferição, pedir as notas da obra, e se ela identificar que teve a contratação de MEIs e não o recolhimento, você vai recolher com juros e multa e ainda uma autuação.
Resumo da ópera, tem um bom contador e um bom advogado, né? Sim, com certeza. Tomara. Nós temos aquela editar, né? Temos que ter 3 amigos. Ah. Um médico, um advogado e um contador. Então, Aí você tá feito. só faltou o médico aqui, gente. Exatamente. E até assim, um pouco mais além da questão contábil que a gente coloca, hoje a obrigação acessória nossa dentro do escritório, ela está muito grande. Você emitiu uma nota, a Aline e a May emitiu a nota para mim como contratante, a Receita tem meios de buscar Com isso. certeza. Então, assim, gente... Tudo interligado, né? Tudo interligado. Tá, infelizmente não é mais que antigamente, a gente brincava, olha, a primeira via eu emiti por 10, a segunda emiti por 1.000 e ocorreu umas coisas que do arco da velha. Hoje em dia, infelizmente, eu não diria infelizmente, felizmente não. Pessoal, bacana, um bate-papo que é rápido, né? Vocês viram que passa rapidinho, Passa né? rápido, exato. Mas eu queria que cada um deixasse aí as suas contribuições finais, né? Até algumas orientações, de repente, né? Beleza. E como é que faz para encontrar cada um de vocês, os seus estabelecimentos comerciais? Eu, especialmente aqui do Sinduscom, tô aqui, né? Sempre em casa, né? Verdade. Até se comentou, nesse ano tô completando 29 anos aqui de Sinduscom, né? De assessoria jurídica Entrou um trabalhista. guri. Entrei um guri, exatamente. Então, já sai um bom tempo aqui. Tem o escritório, né? Que fica lá no centro, na Rua Souza Naves, 3364. E aí, o telefone de contato, 98405-1785. Então, são os meios aí que dá pra gente conversar. E, como disse, né, falamos aí, a questão da orientação jurídica, de ter bem essa preparado, você consegue evitar, né? Como você falou, né? Nós prestamos assessoria para vocês. Então, cada passo que a empresa vai dar, o RH vai dar, sempre está nos questionando. Isso evita um passivo trabalhista futuro e aí onerar sobremaneira uma empresa. Então, a assessoria jurídica ela é primordial para esse tipo de contratações. Às vezes o nosso RH tomava uma decisão lá, aí o Joaquim falava, por que não me perguntou, né? Pô, pra não incomodar e tal, mas Aí hoje em dia, sim, cada vírgula que acontece lá, doutor Joaquim, ó, a situação é assim, né? Exatamente. É que a gente resolve. Se antecipe, né? Para não ter Porque às vezes é uma frase de orientação, ela Que está resolve, resolvida, né? você evita muitos problemas. Bacana. Baixo. Não, tranquilo. Espero ter colaborado de alguma forma com algumas dúvidas. Se mais algo ficou, por favor, a gente está à disposição no escritório. Rua Salgado Filho, 1999. Estamos lá com a nossa equipe, entre elas a nossa colaboradora Aline, tem mais 2 pessoas do RH. Contatos nossos via redes aí, e-mails e tudo mais, ou pessoalmente lá, pode se dirigir, estamos à disposição. Legal. Bacana, Aline. Bom, de certa forma, agradeço e espero ter contribuído de alguma forma com esse bate-papo. Como foi comentado pelos demais, o importante é a gente formalizar os contratos e tentar minimizar riscos. Porque ser empresário no Brasil é correr riscos. Exato. Então, eu tenho que escolher qual o risco que eu aceito correr. Qual está palpável para a minha situação no momento. De toda forma, então, a contratação de MEIs e terceiros, ela é legal, é apoiado juridicamente, desde que bem formalizada, bem feita. Para isso, ó, advogado, contador, e exato. precisando, estamos à disposição. Trabalho com o Bajo já há 18 anos, então... Caraca, Que legal. 18 anos. Que bacana. Então, temos um longo caminho e temos até digo que um pouco de experiência no assunto. Legal. Com certeza. Legal. Pessoal, muito obrigado pela Obrigado. presença. Espero ter sido agradável. Com certeza. Para você que nos assistiu a mais um episódio, se fez sentido para você esse episódio, compartilha ele. De repente tem um grupo de colegas, tem um grupo de WhatsApp que pode fazer sentido, né? Compartilha lá, porque certamente pode ajudar os profissionais a tomarem boas decisões. Agradeço novamente os nossos patrocinadores, tanto a Mútua quanto a R. Dalmolin Engenharia, que estão conosco aqui no Sinduscast. Muito obrigado a você que assistiu e até a próxima.